até o versículo 14, escrevi 16 aqui, mas já estou fazendo errata, do 1 ao 14, ok? Vamos lá, Atos capítulo 21, versículo 1 ao 14. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e, correndo em diretura, chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos, e despedidos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós Quando vimos essas palavras, tanto nós como daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele perguntou: o que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, nós não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Vamos até aqui, irmãos. Como vimos, está falando aqui acerca da viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele está indo em direção a Jerusalém. Colocamos o mapa aí para ilustrar para os irmãos. Vem descendo toda esta região aqui que ele vem falando, de Rhodes, Pátara, vem passando toda essa região, Tiro, Ptolomaida, Cesareia, até a chegada em Jerusalém. Então é feita esta viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele passa e reencontra irmãos, conversa com irmãos. Esses irmãos o recebem em famílias ali. Ele permanece durante certo tempo com alguns discípulos, e estes recomendam que ele não vá até Jerusalém. O texto fala que eles são movidos pelo Espírito, porque eles sabem que o que vai acontecer com ele em Jerusalém, ele será preso. E ali então eles entendem que isso não é algo bom. Eles têm o entendimento que Paulo vai ser preso, mas não têm o entendimento de que isso era algo bom dentro do propósito de Deus. Então, dentro desta viagem, ele segue viagem. Essas famílias acompanham ele até fora da cidade, oram com o apóstolo Paulo, tem zelo, tem cuidado pelo apóstolo, tem o amor pelo apóstolo Paulo, de estar junto com ele ali, oram por ele, eles voltam para casa, e o apóstolo Paulo embarca rumo a Jerusalém, ainda passando por outras cidades, acompanhando o desenvolvimento espiritual dos irmãos, dando orientação a estes irmãos. Nós vemos aqui então como essa viagem que o apóstolo Paulo está fazendo revela o zelo que ele tem pelo povo de Deus. Porque ele faz essa viagem, e onde quer que ele passe,
ele reencontra irmãos, ele instrui irmãos na palavra de Deus, ele ora com esses irmãos, é o cuidado. Por isso que nós nos chamamos irmãos, nós temos cuidado uns com os outros, nós nos preocupamos uns com os outros. A gente quer saber o que está acontecendo com o irmão, se existe alguma dificuldade, se existe algum dilema na sua vida, se existe alguma bênção que ele quer nos contar e é para a gente se alegrar com ele, se precisa de alguma orientação, alguma ajuda. Isso é algo muito importante dentro da igreja. O apóstolo Paulo tinha este zelo pelos irmãos em Cristo, cuidado por estes irmãos. Ele tem esse esforço em instruir a igreja, instruir líderes. Como nós estudamos nas semanas anteriores, se nós fôssemos ver aqui a partir do versículo 18 do capítulo 20, nós vamos ver ele chamando aqueles líderes de Éfeso e ele orientando aqueles líderes como eles deveriam proceder, e ele alertando que do meio deles sairiam ali pessoas que iam enredar outras para coisas erradas, que lobos iriam se infiltrar dentro da igreja. Não estarem zeloso pela igreja, eu tenho cuidado de vocês, eu tenho zelo por vocês, como um pai tem zelo pelos seus filhos, e nós temos uma rua aqui bastante movimentada, nós temos zelo pelos nossos filhos. Quando eles chegam próximos da porta, já fala o nome do filho, fala, não chegue muito perto da porta, não vá lá fora, é perigoso. Nós temos zelo pelos nossos filhos. E mesmo assim, quando um filho sai de casa para ir em algum lugar, que ele está aprendendo a andar sozinho, fala, olha os dois lados da rua antes de passar, não dê conversa para estranhos. Chegando lá para comprar alguma coisa lá no mercado, confira o troco. O zelo, é o cuidado. O apóstolo Paulo tinha zelo pela igreja, cuidado da doutrina, cuidem da doutrina. Os lobos vão penetrar no meio de vocês, vai ter gente do meio de vocês que vai causar males em vocês, eu estou alertando, cuidem-se, há muitos perigos no meio de vocês. Ele era zeloso, ele estava pronto a instruir, a cuidar da igreja, a buscar o melhor para a igreja. O apóstolo Paulo tem este esforço e ele obedece ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Nas circunstâncias que são a maior parte relatadas aqui, são circunstâncias onde o apóstolo Paulo é perseguido, apedrejado, chicoteado, preso, e ele obedece ao Senhor em toda circunstância. Ele, nessas viagens, poderia, poxa vida, estou viajando, pregando a palavra e tudo que me espera é perseguição. Não, eu estou levando a mensagem e indivíduos têm crido na palavra, mesmo em meio às perseguições, em meio às negações ao Evangelho, pessoas têm crido, pessoas têm se voltado para a palavra, vidas têm sido transformadas. Aqueles que estavam longe do Senhor, rebeldes para com o Senhor, amam o Senhor, jogam seus livros de artes mágicas fora, suas feitiçarias, suas promiscuidades, sua idolatria, e agora vivem para o Senhor, são transformados, porque creem no reino de Deus. O apóstolo Paulo então obedece em toda e qualquer circunstância. Então vemos nesta viagem Paulo sendo zeloso, cuidando, visitando o povo de Deus. Nós vivemos numa época que, com todas as tecnologias que nós temos nos tornado cada vez mais impessoais. Não conversamos mais, não visitamos, não choramos mais com os outros, não rimos mais. O máximo que a gente faz é pega o celular aqui, tira uma selfie, estou num lugar legal aqui, ou coloca um desabafo lá, estou passando por um momento de dificuldade. Aí alguém vem lá e coloca um emojizinho chorando, ou uma mãozinha fazendo assim que está orando. Isso, quando alguém está longe de outro, é plausível. Alguém está do outro lado do mundo, em outra cidade distante, não pode estar próximo. Ok, estou orando, que ótimo. Mas muitas vezes somos vizinhos, moramos na mesma cidade, trabalhamos juntos, congregamos juntos e não conversamos. Ficamos sabendo da vida um do outro pelas redes sociais apenas. E pode ter certeza que o apóstolo Paulo,
a mobilidade dele era muito mais difícil do que hoje, e a comunicação dele era muito mais difícil do que hoje. A comunicação dele era carta. Carta era enviada e não tinha o Sedex 10. Enviava lá, alguém levava lá com um burrinho, um cavalo, e levava alguns dias, semanas, para chegar a carta. E ele tinha este zelo, aproveitava quando ele fazia suas viagens para conversar, ter a interatividade mesmo. A maior interatividade que nós podemos ter é conversar, olhando um para o outro. Quando não é possível, use o Skype, use o WhatsApp, use o Face. É um bom instrumento. Mas quando a melhor oportunidade que nós podemos ter é conversando, estarmos próximos, olhando um para o outro, quando algo importa com você mesmo. Porque se torna tão impessoal. Você diz, estou orando por você e tem a possibilidade de visitar, de conversar, e não conversa. De ver, de abraçar, de chorar, ou de rir junto. O colega passou lá no vestibular, passou num concurso, conseguiu um bom trabalho, você fala, dá um abraço, legal, vamos nos alegrar. A pessoalidade, está junto. O apóstolo Paulo mandava cartas, claro que ele mandava. Ele aproveitava essas oportunidades. Ele usava a tecnologia da época, que era essa. Mas quando ele tinha oportunidade, ele estava junto com os irmãos, tinha zelo, tinha cuidado, tinha amor de estar próximo. Versículos 8 ao 12, ele vai falar de uma profecia que aconteceu a respeito dele. Ele falou da conclusão da viagem, fala: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então ele fala que este homem ele tem 4 filhas que profetizavam. E aí quando nós chegamos neste texto, esse texto muitas vezes é usado para falar: olha só, este homem tinha 4 filhas profetisas, um dos 7. Quando fala um dos 7, está se referindo àqueles 7 que foram selecionados para levar os alimentos às viúvas, em Atos, lá no capítulo 6, quando os discípulos falam que não era lícito que eles servissem às mesas. Eles encontraram homens cheios do Espírito Santo, para que fossem aqueles que iam servir às mesas, que iam cuidar das viúvas. Então esse um dos 7, ele tinha 7 filhos que profetizavam, que recebiam a mensagem de Deus. E aí alguns olham aqui e falam: olha só, está vendo? A Bíblia fala que podem existir mulheres pastoras. Só que não, o texto não está falando que elas eram pastoras, está falando que elas eram profetisas. Então a mulher pode ser profetisa na igreja. Não está falando isso também. Está falando que elas profetizavam, e não está falando que elas profetizavam no culto, na igreja. Até porque existem textos nas Escrituras que o apóstolo Paulo nos relata qual é o papel da mulher na igreja. Aí algumas mulheres ficam tanto quanto bravas com esses versículos, mas não fiquem bravas comigo. Se alguma mulher assistir esse vídeo e ficar brava, fique brava com o autor da Bíblia, tá? E tente conversar com ele sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, fala assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Aqui o apóstolo Paulo não está falando que as mulheres não podem falar nada na igreja. O que ele está falando é o papel da liderança da igreja, pastoral na igreja, do homem. Não quer dizer, então a mulher vai entrar na igreja, não vou falar mais nada, não vou dizer nem oi, nem tchau. Não é isso que ele está falando. O papel do ministério da palavra na igreja é do homem. O papel do ensino, da liderança de outros homens, é do pastor.
Então a mulher também não pode dar aula para as crianças. Não é isso que está falando. Está falando que a mulher não pode liderar os homens da igreja, se colocar como um líder sobre os homens da igreja. Até porque o apóstolo Paulo vai falar, Timóteo fala das mulheres instruírem também outras mulheres mais jovens, de ter cuidado por elas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que eu ia falar sobre essa questão da restrição, ele fala assim: e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Então o que ele está falando aqui que a autoridade, que os homens da igreja devem ser os líderes da igreja, assim como os apóstolos foram escolhidos em número de 12 e foram 12 homens. Não que Jesus fosse machista, mas que ele entendia que o papel do homem é o papel de liderança. Não quer dizer que o homem é superior, mas quer dizer que o papel que Deus dá, a incumbência de liderar, é do homem. Não de superioridade, mas de função, a função de liderança. Ele não é superior por isso, é apenas uma função dada por Deus. E aqui então, quando fala dessas 4 filhas de Filipe, a Escritura não está se contradizendo, porque elas não estão profetizando na igreja, ensinando na igreja, mas elas profetizavam ali onde elas estavam. Não existem, eu coloquei aqui até o termo que existe uma restrição, momento e lugar. Quando você está viajando, normalmente na estrada a velocidade é 110 km por hora. E você está lá, 110, 110, 110. Chega um trecho da estrada, está escrito 80. E tem lugares que está escrito 60, sabe? 60 na estrada, parece que você está andando de ré. Você para o carro. Dependendo de trechos aqui, onde se pega polícia rodoviária, 40. Tem que colocar a primeira para passar 40 aqui quase. Então, a estrada é 110, mas tem trechos que não pode. Então, essa restrição. A mulher podia profetizar? Sim. Entretanto, não na igreja, para não ter a autoridade de homem. A autoridade de profetizar é do homem. Na igreja, de liderança, de proferir a palavra de Deus, ela é dada ao homem. A mulher tem as suas funções. A mulher não pode ter nada na igreja. Não. É como se Deus estivesse falando quase isso. Mulheres, de todos os ministérios na igreja você pode participar. Entretanto, não deverá ser líder sobre os homens. Apenas isso. A mulher pode ter N funções, N ministérios na igreja. Ela não é diminuída por causa disso. Nós vemos a relevância que as mulheres tiveram no ministério de Jesus, a relevância que as mulheres tiveram no ministério do apóstolo Paulo, de trazer sustento, de acompanhar o ministério de mulheres fiéis mesmo, que eram testemunhas da mensagem de Deus, mulheres piedosas, mulheres que viveram para o Senhor, mas que não precisavam exercer o papel de liderança, porque esse é o papel do homem. Não que nós queiramos e desejamos, é porque é uma ordem de Deus. Não é machismo, não é sexismo, não é nada disso. É uma ordem de Deus. E o homem não deve se omitir a essa liderança. Este é o papel do homem. Essas mulheres então profetizavam, mas percebam também que quando vai se ter uma profecia para o apóstolo Paulo, aqui não é curioso que tinham 4 profetisas ali. Paulo fica alguns dias ali e desce da Judéia um profeta para profetizar para ele. Não são as 4 donzelas, não são as 4 filhas de Filipe que vão profetizar para ele, é Ágabo. Então Ágabo vem, pega um cinto, amarra os pés, amarra as mãos de Paulo e fala: é isso que vai acontecer com o dom desse cinto, ele vai ser preso. E vocês podem pensar: poxa, mas é o que coisa mais curiosa, né? Por que ele precisou amarrar o apóstolo Paulo nas mãos e nos pés? Ele não poderia simplesmente chegar lá e falar: Paulo, você vai ser preso. Seria mais simples? Poderia até ser.
Mas tem situações que é importante usar da didática. A didática, às vezes, a ilustração, ela traz uma vivacidade, ela torna mais viva a questão. Nós vemos no Antigo Testamento como os profetas do Antigo Testamento também ilustravam o que ia acontecer com Israel. Vejam comigo, vou pegar o exemplo de Isaías, capítulo 20, versículo 2. Isaías, capítulo 20, versículo 2. Ele fala ali, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele fez, indo despido e descalço. Então diz o Senhor: assim como Isaías meu servo andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos, descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Isso era algo ilustrativo para chocar. Ele poderia simplesmente falar, profeta, faça isso, fique sem a sua roupa, sem os seus calçados, e fale: assim vai acontecer com esses povos, assim vai acontecer com o rei da Síria. É a ilustração de Deus, mostrando para chocar mesmo, para mostrar, haverá punição. Vamos pegar ainda Jeremias capítulo 3, só para termos mais um exemplo. Teríamos outros, mas vamos pegar Jeremias capítulo 3, versículos 1 a 11. Desculpe, eu acho que eu anotei errado. Vou pegar o texto de Ezequiel, capítulo 4, versículos 1 a 2. Perdão. Ele vai falar: tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras, e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro, e põe-a por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás, e isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número de dias que te deitares sobre ele, levará sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Então ele vai trazer toda a ilustração aqui. Ele constrói uma maquete para instruir, para falar: isso vai acontecer com vocês. Os muros, as fortificações, e olha o que vai acontecer com vocês depois disso. Vou mostrar a iniquidade de vocês. É uma ilustração para mostrar o que ia acontecer com o povo. É pegar alguma coisa aqui e falar: o Senhor vai nos quebrar, como está quebrando este tijolo. Pegar o tijolo e quebrar. O Senhor vai pegar o ímpio e vai destruir, e ele será condenado ao fogo eterno, à condenação eterna, como este livro que vai ser jogado na fogueira agora. Você joga o livro na fogueira e começa a pegar fogo. Então, as ilustrações que podem ser colocadas e se tornam vívidas para nós, para mostrar o que pode acontecer, o que está acontecendo. Nós vemos também a disposição do apóstolo, depois desta revelação que o apóstolo Paulo recebe. Perceba que a revelação que ele recebe aqui, normalmente quando se recebe a revelação hoje em dia, você fala: foi revelado, gente. Recebi
Deus vai me abençoar, porque foi revelado hoje. Eu vou ser curado, eu vou receber um emprego, eu vou prosperar. Deus revelou bênção para mim. Dificilmente alguém chega e fala: olha, eu recebi uma revelação de Deus aí que você vai passar por dificuldades, você vai passar por provações, você vai ser perseguido. É isso que o apóstolo Paulo está recebendo, uma profecia. Você vai ser preso em Jerusalém, você vai sofrer, você vai ser humilhado. Esta é a revelação que ele recebe. E veja como ele encara tudo isso. Aquelas pessoas que estavam ali rogam a Paulo que ele não vá a Jerusalém. Poxa, Paulo, você vai ser preso, foi revelado que você vai ser preso, não vá para lá. Para quê? Se você sabe que vai ser preso, para que ir para Jerusalém? Aí o texto fala então, versículo 13: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu falo: estou pronto, eu estou disposto a ser preso, se necessário morrer por Jesus Cristo. Ele sabia qual era a missão dele, ele sabia qual era o seu objetivo de vida, ele sabia qual era o verdadeiro sentido da sua vida: era servir a Deus, era viver a Cristo. E viver de qualquer outra forma não faria sentido algum para o apóstolo Paulo. Apenas preservar a vida por preservar a vida, como um covarde. Ele queria viver e ir até o fim da sua vida servindo a Cristo. Tanto que ele já havia falado no capítulo 20, versículo 24, ele fala: porém em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A minha vida não é preciosa para mim. O que eu quero fazer é completar a minha carreira, é pregar o Evangelho, é viver para Cristo. Filipenses, ele vai falar isso, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É vida em Cristo, morrer é lucro. É estar com o Senhor para todo sempre. O apóstolo Paulo, já ao fim da sua vida, como está preso, prestes a ser martirizado, ele envia a sua segunda carta a Timóteo, que era um jovem pastor, e no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele fala: o tempo da minha partida já chegou, mas eu combati o meu combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu vivi o Evangelho, eu não vivi me escondendo, com medo de ser reprovado, com medo de ser preso, com medo de morrer, com medo de ficar impopular. Eu vivi a Cristo. Ele viveu o reino de Deus com a expectativa da eternidade. E quando estes servos do Senhor estão próximos a Ele, percebem que Ele tem essa disposição de servir ao Senhor. Quando Ele fala que Ele está pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus, Ele está disposto a morrer por Cristo, não por Ele. Eu vou morrer porque eu quero ser um herói. Não, Ele queria morrer por Cristo, que Cristo é o seu Senhor. E ele fazia a vontade de Cristo, não a sua própria vontade. Ele via Jesus como verdadeiramente Senhor, e ele como um servo, e ele fazia a vontade do seu Senhor. Quando estes ouvintes presenciam o que o apóstolo Paulo está falando, eles então dizem: como porém não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Aqui o texto nos dá a entender que eles insistiram: Paulo, não vá para lá, vai acontecer isso, você vai sofrer, vai ser preso, por favor, fique aqui, volte, vá para outro lugar, você pode evangelizar em outros lugares.
pode implantar outras igrejas. Olha só, você já tem saúde, tem vida, se você for para lá você pode morrer. E a igreja fala, nós não conseguimos persuadir. Então nós compreendemos, faça-se a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor tem que ser feita assim. Nós não impedimos que a vontade de Deus seja feita. Nós nos rebelamos contra a vontade de Deus, é diferente. Mas a vontade de Deus será feita sempre. Os planos de Deus sempre serão cumpridos. Não importa o que eu e você façamos contra aquilo que é o mandamento de Deus, a vontade dele sempre será cumprida. E Deus vai usar inclusive aquilo que é mal para cumprir os seus planos, como aconteceu ao longo da Bíblia, como aconteceu na vida de José, com tudo aquilo que os irmãos deles fizeram para ele. Ele falou, vocês intentaram mal contra mim, Deus transformou o mal em bem. Como quando aconteceu de os babilônios invadirem Israel, ali a Bíblia nos fala que eles eram instrumentos de Deus para punir Israel. Aquele povo era mau, era cruel, mas Deus usou aquele povo cruel para punir Israel pela sua desobediência. Então Deus usa tudo para cumprir os seus planos, nada sai fora do controle de Deus. E aqui eles compreendem, faça-se a vontade de Deus. Se o apóstolo Paulo vai para lá, que seja a vontade de Deus cumprida, e assim se fará. É nós nos submetermos, sermos submissos à vontade de Deus. Faça-se a vontade de Deus. E nós achamos, eu vou me rebelar, porque se não for assim, eu não creio mais em Deus, eu isso, eu aquilo outro, porque tem que acontecer desse jeito. Não é assim. Não é a sua vontade que tem que ser feita. Não são as suas preferências, mas é o plano de Deus para a restauração de todas as coisas no fim dos tempos. Deus vai cumprir os seus planos em meio a tudo que acontece nesse mundo. Tudo está ligado, tudo está dentro do controle dele. Nada sai do controle dele. Nada na sua e na minha vida sai do controle dele. Cada pequena circunstância, até as grandes circunstâncias, nada está fora do controle de Deus e a vontade dele será feita. Algumas reflexões e aplicações para nós terminarmos. Será que nós estamos dispostos a viver e a morrer por Cristo? Será que temos vivido a Cristo? A disposição de ter contato, de evangelizar, de testemunhar, de viver mais a Cristo, de nos importarmos uns com os outros, de aumentarmos a nossa comunhão com Ele, através de oração, jejum, leitura das Escrituras, comunhão plena com o Senhor. Jesus é o nosso Senhor mesmo? Ou é apenas aquele Senhor que você chama de Senhor, mas você não tem muita reverência por Ele, não? É o Senhor que se trata de qualquer forma. Ele é o Senhor verdadeiramente, o Rei, soberano sobre todas as coisas. E você fala, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. É a sua vontade que vai ser feita e eu me colocarei submisso à sua vontade, reconhecendo que a sua vontade está sendo feita sempre, em todo momento. Não se esqueça que a mulher tem seu lugar no ministério da igreja. Nós não estamos falando que a mulher não pode fazer nada na igreja. A mulher tem seu papel, ele é importantíssimo. A mulher tem sensibilidade, tem capricho, é atenta a detalhes, ela é criativa. E a igreja necessita de mulheres piedosas, de mulheres dispostas a servir ao Senhor, a terem ministérios com as mais jovens, a ter ministério com crianças, a ter cuidados com os detalhes, a ter zelo pela palavra de Deus, a ter o cuidado com seus filhos, netos, sobrinhos. Então, a mulher é muito importante no ministério da igreja. De forma alguma diminuiríamos a mulher, a importância dela na igreja. É importante nós lutarmos para sermos didáticos na pregação da palavra, para que não apenas eu e mais uma ou outra pessoa entenda, mas que todos nós possamos compreender a mensagem. Mesmo que a gente não chegue aqui e pegue e faça como no Antigo Testamento, fazer uma
uma muralha aqui, fazer uma fortaleza e como profeta lá ficar sem roupa e sem tênis lá, sem a sandália, mas de fazermos algo que seja acessível para os irmãos, para que todos compreendam, para que seja possível eu falar aqui e não seja aquilo. O que foi que o pastor falou essa semana mesmo que eu não compreendi? Mas que todos possam compreender, que seja algo simples, não simplista, mas simples, para que todos nós possamos compreender o que foi falado. E isso serve para você também, quando for pregar o Evangelho para alguém, quando for evangelizar algum conhecido seu. Seja didático. Evite usar muito o evangeliquez. Nós conhecemos o evangeliquez, mas os de fora muitas vezes não vão conhecer. Use palavras mais simples. Seja cuidadoso. Não chegue usando termos como regeneração, santificação, justificação. O incrédulo não vai compreender isso. Nós ainda compreendemos porque nós damos definições aqui, trabalhamos com os irmãos, pegamos textos bíblicos. Mas se chegar para o incrédulo falando que você precisa da regeneração por meio do Espírito Santo de Deus e você será justificado, será pelo sangue de Cristo, porque você é injusto, então você será justificado. Nós sabemos que o pessoal vai falar: o que você está falando? Não estou entendendo nada. Seja didático, traga exemplos para a vida dela. Empenhe-se até o fim da sua vida na pregação do Evangelho. Aproveite as oportunidades. Paulo aproveitou as oportunidades. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele fala que o Evangelho, e ali ele já estava preso, que o Evangelho se tornou conhecido a toda a guarda pretoriana. Ele estava preso, então ele tinha soldados que ficavam ali guardando, e ele pregava o Evangelho aos soldados. E muitos desses soldados creram e levaram o Evangelho para dentro da guarda pretoriana. Aproveitar as oportunidades, onde quer que estejamos, para que o nome de Cristo seja glorificado. Que Deus os abençoe. Vamos orar.